Amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite de terça-feira, em que nós temos diante de nós o texto da Palavra de Deus para juntos estarmos estudando. Nós continuamos o nosso estudo seriado da Bíblia, cada semana um capítulo do Novo Testamento. É a segunda vez que nós estudamos o Novo Testamento todo, capítulo por capítulo. Agora nós estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 3, hoje. E eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias para juntos estarmos estudando. Gálatas, capítulo 3, que eu vou ler com os irmãos. Fé ou obediência à lei. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquele que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falamos de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo. Quero dizer isso: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Meus amados, esse texto, o apóstolo Paulo, na continuação do seu discurso dirigido aos Gálatas, ele vem falando sobre a questão da fé ou obediência à lei. Nós devemos ter fé ou sermos obedientes à lei?
Nós devemos ser cristãos que vivem uma fé ou devemos praticar as obras da lei? Então, o apóstolo Paulo, meus amados, ele já deixa bem claro de início, no versículo 1, que os Gálatas haviam sido justificados pela fé em Cristo Jesus, sem saber nada da lei de Moisés. Por quê? Porque eles eram gentios, então eles não tinham conhecimento da lei de Moisés. No entanto, quando a pregação do evangelho foi feita a eles e eles aceitaram Jesus, eles foram automaticamente justificados diante de Deus sem conhecerem a lei. Então seria uma tolice eles agora voltarem a praticar ou aprenderem a praticar uma lei que não os justificaria, uma vez que eles já estavam justificados em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de Jesus Cristo, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que você receberam o Espírito, e é Espírito com letra maiúscula, ou pela fé naquele que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Amados, era um absurdo, uma coisa completamente ilógica. Se eles já estavam justificados, como é que eles agora iriam praticar a lei para se justificarem? Então, amados, o apóstolo Paulo, ele no seu discurso, ele vai deixar bem claro aos Gálatas que a justificação, ela é através do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a justificação, nós precisamos entender que a justificação, ela é um ato judicial. O Senhor, nosso Deus, como juiz, nos justifica. A justificação, ela não é feita por méritos da pessoa. Ela é feita porque o juiz decreta. É como se um criminoso chegasse, ou alguém que violou a lei, chegasse perante o juiz e o juiz decretasse a justificação daquele que é criminoso. Agora você não deve mais nada, você é tornado justo. Tome um documento no qual você, a partir de agora, é justo. Então, a justificação é uma declaração de Deus, que não, isso é sem participação nenhuma do homem. O homem apenas crê, e ele é justificado pela fé em Deus. Não onde ocorre a justificação? A justificação não ocorre dentro do homem. A justificação não ocorre na igreja. A justificação ocorre no céu, ao lado do trono de Deus. Deus, como juiz, ele decreta a justificação dos seus servos. Então, os Gálatas não haviam entendido. Os Gálatas estavam agora querendo guardar a lei para serem justificados. Eles haviam recebido o Espírito Santo como confirmação do Evangelho, como confirmação da salvação do Senhor Jesus Cristo, e agora eles procuravam se aperfeiçoar através das leis que pertencem à carne. Estavam se circuncidando, estavam com restrições com relação a alimentos, né? Hoje em dia, irmãos, nós sabemos que não ocorre essa questão dentro da igreja, mas muitos hoje em dia ainda procuram se aperfeiçoar por meio de modos, através de meios carnais, através da imposição de regras, através da imposição de ritos, através da imposição de situações, e a pessoa acha que fazendo aquilo ela vai ser considerada mais justo, mais agradável perante Deus. Nós somos justificados, amados, apenas pela fé no Senhor Jesus Cristo e pela obediência ao Evangelho. Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos ficar bem claro. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 23, ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não proves, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear o impulso da carne.
Amado, mostre-me uma pessoa severa na guarda da lei, na guarda de regras, e eu lhe mostrarei o hipócrita. Está aqui na palavra de Deus, né? Não tem valor algum para refrear o impulso da carne. A pessoa vai fingir, a pessoa vai fazer de conta que ela está se santificando, que ela está se justificando diante de Deus, mas é apenas aparência, porque na verdade não traz nenhum valor para refrear os impulsos da carne. Portanto, amados, nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, ele vai continuar falando sobre a questão da lei. Por que é que veio a lei? Qual o objetivo da lei? E aí ele vai pegar lá na origem do povo judeu. Ele vai dizer que Deus havia feito promessas a Abraão. Chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, ali ele faz promessas a Abraão, e Abraão creu nas promessas que Deus lhe fez, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso aí não lhe foi imputado porque ele guardou as obras da lei. Deus não lhe deu regras de se você guardar essas regras, você vai receber essa justificação. Não! Deus lhe fez promessas e ele creu pela fé, sem guardar nenhuma lei, nenhuma regra. Então, a promessa da bênção não foi feita a Abraão sob a condição de que ele guardasse algumas regras. Não, ele deveria só crer em Deus. E quando Abraão recebe essa promessa, é uma promessa que é extensiva à sua descendência. Diz o versículo 8 de Gênesis, o versículo 8 de Gálatas, capítulo 3. Vamos aqui, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, havia uma bênção para todas as nações através de Abraão. Como é que viria essa bênção? Através da fé. Como é que essa bênção chegou às nações? Através de Cristo. Hoje nós vemos que o Evangelho está espalhado em todas as nações, a igreja em todos os países, em todos os povos, né, em todos os continentes, e Cristo está abençoando todas as nações, assim, num cumprimento da promessa feita a Abraão. Então, amados, a aliança para abençoar as nações que foi feita a Abraão e aos seus descendentes, ela foi confirmada. Foi uma promessa que ela se cumpriu. Abraão aceitou a promessa de Deus, ele creu, e 430 anos depois, né, que o povo de Israel entrou ali no Egito, passou 430 anos ali, a lei veio para eles através de Moisés, mas essa lei, ela não veio para justificar o povo. A guarda da lei para o próprio povo judeu durante o tempo da lei, do tempo da lei mosaica, não tinha o objetivo de justificar. Não comiam certas coisas, tinham que guardar certos dias, tinham que sacrificar certos animais, mas isso não era para justificação. Qual era o propósito da lei? Do versículo 19 até o 25, o apóstolo Paulo vai dizer que a promessa de bênção havia sido dada e a lei foi necessária por dois motivos. Primeiro, por causa das transgressões. Então a lei não era para que o povo guardasse a lei e assim se mostrasse justificado perante Deus. Não, de forma nenhuma. A lei havia sido dada primeiro por causa das transgressões. A lei foi dada a Israel, sim, foi dada quando Israel, assim que saiu no Egito, através do homem de Deus, de Moisés, mas ela tinha orientações para que o povo pudesse ser guiado para fora do pecado, para não pecar, para se manter longe do pecado. Então a lei apontava para o pecado. A lei era para que o pecado fosse evitado, para que o pecado fosse, assim, o povo não errasse o alvo. Então a lei tinha o objetivo de apontar as transgressões. A lei não era para justificar o homem. Em segundo lugar, no versículo 24, capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer que a segunda razão pela qual, o segundo propósito da lei, é que a lei foi dada para conduzir o povo a Cristo.
Então, versículo 24 diz assim, ó, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A justificação sempre é pela fé. Então, a lei não trouxe perdão do pecado, né? Os sacrifícios de animais que a lei trazia, elas eram apenas uma sombra do perdão de pecados que seria realizado pelo sacrifício do Senhor Jesus, que aí sim é um sacrifício perfeito, né? A lei, ela foi dada para proteger contra o pecado até que viesse o descendente, que era a promessa de bênção para toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então a lei foi dada para guiar, a lei não foi dada para salvar. Mesmo na época da lei, a salvação ela era somente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Jesus ainda não havia vindo e morrido, pastor? Sim, mas a pessoa levava o cordeiro e sacrificava, ela estava apontando para frente numa fé prospectiva de que o Senhor Jesus Cristo viria um dia, que o Cordeiro de Deus um dia viria dar a sua vida. Eles não tinham nem ideia como, né? Aquilo ali era tudo figura, né? Para salvar a humanidade. E um dia realmente Jesus veio como um cordeiro, subiu do patíbulo da cruz e ali foi ofertado como um cordeiro puro para perdão dos pecados. Todos aqueles que viviam na lei foram salvos olhando para frente para o sacrifício de Jesus. Nós, os que viemos depois da cruz, olhamos para trás e somos salvos na fé retrospectiva. Então, quem existiu ou viveu antes da cruz tinha uma fé prospectiva, olhava para frente na fé de que o Cordeiro de Deus viria. Nós que vivemos depois da cruz, nós olhamos para trás em uma fé retrospectiva, crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Então, amados, uma vez que a lei não está mais em vigor, nós que somos filhos da fé, nós que somos filhos do pai Abraão, somos filhos de Deus, nós não podemos, meus amados, de maneira nenhuma, passar a tentar guardar a lei para nos justificarmos por um código moral, por um código de ética, por um código de normas, por um código de costumes, por um código de ordenança. A nossa justificação, ela vem através da fé do Senhor Jesus Cristo. Nós, meus amados, como filhos de Deus, nós nos unimos ao Senhor nosso Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo e somos herdeiros segundo a promessa que foi feita a Abraão. Então, não há por que nós guardarmos a lei. Os Gálatas estavam equivocados, né? E quem hoje tenta, de alguma forma, agradar a Deus através da lei, está equivocado também, né? Nós sabemos que tantos líderes muitas vezes dizem, mas ajuda, né? Algumas leis, algumas normas ajudam o povo a se santificar, ajudam o povo a chegar perto de Deus. Isso aí dá uma... Amados, Deus não precisa desse tipo de ajuda. Deus não precisa desse tipo de coisa. O Evangelho é de graça e nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo e viver pela graça. Seguir o Senhor Jesus Cristo é aprender com o exemplo do Senhor Jesus a cada dia. Cada dia nós vamos nos aprimorando e crescendo através do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê vitória a cada dia, que Deus haja em nossa vida, que nós possamos a cada dia compreender que já fomos justificados e que não precisamos agora nos justificar mais perante Deus. Jogue a culpa fora. Jogue toda essa carga que você carrega nas suas costas fora. Creia no Senhor Jesus Cristo pela fé e receba a justificação através da morte do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, meu irmão.